Fala galera, Geek Silva aqui, e hoje vamos mergulhar em mais uma história que merece ser conhecida. E dessa vez, Tensei Slime resolveu simplesmente jogar o emocional do espectador pela janela. O episódio 19 da quarta temporada, chamado Morte e Perda, trouxe uma das situações mais pesadas dessa história. Hinata enfrenta Granville. Em uma batalha decisiva, Chloe acaba ficando no centro de tudo, e quando parecia que a situação já não podia ficar pior, Hinata morre. Só que a história não para por aí, porque a morte dela provoca uma reação em Luminous, Chloe desaparece e uma figura extremamente perigosa acaba despertando. Então, pega sua pipoca, porque hoje vamos entender tudo o que aconteceu nesse episódio e por que esses acontecimentos podem mudar completamente o rumo da história. O episódio começa colocando Hinata em uma situação extremamente complicada. Ela está enfrentando Granville, e mesmo sendo uma personagem extremamente poderosa, a diferença de experiência pesa bastante nessa luta. Granville não está simplesmente tentando vencer Hinata. Ele está seguindo um plano, e esse detalhe é importante. Porque, durante o episódio, fica cada vez mais claro que os acontecimentos não estão acontecendo por acaso. Granville acredita que está chegando ao momento decisivo do seu plano, e Hinata acaba ficando justamente no caminho dele. Só que existe uma pessoa que muda completamente as prioridades dessa batalha: Chloe. Enquanto a batalha continua, Chloe acaba ficando diretamente ameaçada. E aqui o episódio começa a preparar aquela cena que provavelmente fez muita gente parar e pensar: não, eles não vão fazer uma parada dessa, né? Granville parte para atacar Chloe, e Hinata percebe que não existe tempo suficiente para impedir o golpe de outra maneira. Então, ela faz aquilo que talvez seja a característica mais importante da personagem: ela protege Chloe. Hinata simplesmente se coloca entre Chloe e o ataque, e recebe o golpe. E é aqui que o episódio muda completamente de tom. Porque Hinata não apenas é derrotada, ela morre. A própria descrição oficial do episódio confirma que Hinata protege Chloe com o próprio corpo, e sua alma desaparece sem deixar vestígios. E isso é justamente o que torna a situação ainda mais desesperadora. Quando Luminous percebe o que aconteceu, a situação fica ainda mais pesada. Ela tenta salvar Hinata, só que existe um problema. Normalmente, em uma obra como Slime, quando um personagem poderoso morre, imediatamente aparece aquela esperança de ressurreição. Mas, dessa vez não é tão simples. A alma de Hinata desapareceu, e sem a alma, não existe simplesmente alguém para trazer de volta. É nesse momento que a dor de Luminous começa a se transformar em algo muito maior. Porque estamos falando de uma personagem que possui uma ligação extremamente forte com Hinata. E perder Hinata dessa maneira faz Luminous perder completamente o controle. E aqui vem uma das partes mais importantes do episódio. O desespero de Luminous provoca uma transformação. A habilidade dela evolui para uma habilidade suprema, Asmodeus, Lorde da Luxúria. Mostra uma coisa muito interessante sobre o sistema de poderes de Slime. As habilidades não existem simplesmente para deixar o personagem mais apelão. Elas também estão ligadas à vontade, aos desejos e às emoções dos personagens. E nesse caso, a perda de Hinata é justamente o gatilho. E Luminous não está ficando mais poderosa porque quer dominar o mundo. Ela está reagindo à perda de alguém extremamente importante para ela. E isso torna o despertar muito mais pesado. Você pensou, beleza, agora o episódio vai terminar com a morte de Hinata. Não, não é bem assim. Tensei Slime ainda tinha mais uma bomba para jogar, porque Chloe presencia a morte de Hinata. E o impacto disso sobre ela é gigantesco. Chloe não consegue simplesmente aceitar aquilo, e então algo completamente fora do normal acontece. De repente, o mundo para, e Chloe desaparece. Essa é uma das cenas que mais levantam perguntas em todo o episódio, porque a história já vinha dando pistas de que existe alguma coisa muito estranha envolvendo Chloe, tempo e destino. E agora isso volta com força total. Chloe não é simplesmente uma garota que está presenciando uma tragédia. Existe algo muito maior acontecendo com ela, e o episódio deixa isso propositalmente misterioso. E então, chegamos ao grande momento final. A personagem conhecida como Cronoa desperta. A descrição oficial do episódio apresenta Cronoa como uma heroína lendária selada na Arca Sagrada, com um poder comparável ao do Veldora. E aqui eu acho que Slime acertou muito, porque em vez de simplesmente explicar tudo, o anime termina deixando várias perguntas. Quem exatamente é Cronoa? Qual é a relação dela com Chloe? Por que Chloe desapareceu? O que aconteceu com o tempo? E principalmente, o que essa nova situação significa para Hinata. Todo esse caos acontece e Yuki também está movimentando as peças.
ele consegue acessar a Arca Sagrada e mexe justamente com aquilo que estava selado. Isso não parece ser coincidência. Enquanto Rimuru e os outros estão tentando entender o que está acontecendo no campo de batalha, Yuki está avançando com seus próprios objetivos. E esse é um dos motivos pelos quais esse episódio funciona tão bem. Temos vários acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo. Hinata está lutando, Luminous está enfrentando sua própria tragédia, Chloe está ligada a um fenômeno temporal, Cronoa desperta e Yuki continua mexendo as peças no tabuleiro. Para mim, o mais interessante desse episódio não é simplesmente a morte de Hinata. É o fato de que morte e perda estão diretamente ligadas ao próximo grande mistério da história. Hinata perde a vida, Luminous perde alguém importante, Chloe perde Hinata e ao mesmo tempo a história parece estar abrindo uma porta para algo relacionado ao tempo. Por isso, o título Morte e Perda faz tanto sentido. Não é apenas sobre alguém morrer, é sobre as consequências dessa morte. Agora, falando da minha opinião. Esse foi facilmente um dos episódios mais pesados dessa temporada. Principalmente porque Hinata vinha sendo construída como uma personagem extremamente importante. E ver ela simplesmente se colocar na frente do ataque para proteger Chloe foi uma cena muito forte, mas o que realmente me deixou curioso foi Chloe. Porque agora ficou ainda mais evidente que existe alguma coisa muito maior envolvendo ela e Cronoa. E eu acho que o próximo episódio vai precisar responder pelo menos a algumas dessas perguntas, porque deixar o público nesse nível de confusão e simplesmente seguir para outra história seria sacanagem demais. E agora fica a grande pergunta: Hinata realmente morreu? Porque o episódio mostra a morte dela e o desaparecimento da alma. Mas a história de Chloe e Cronoa claramente ainda não terminou. E se existe uma coisa que Tensei Titara Slime gosta de fazer, é pegar uma situação aparentemente definitiva e revelar que existe algo muito maior por trás dela. Então, eu quero saber de vocês. Vocês acham que Hinata realmente morreu? Ou existe alguma coisa envolvendo Chloe, Cronoa e o tempo que pode mudar tudo isso? Comenta aqui embaixo porque essa teoria pode render uma conversa muito boa. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu sou o Geek Silva e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!